E aí, você é do tipo de pessoa que adora viajar o mundo e conhecer os lugares mais fascinantes e até os mais perigosos que existem? Ou por acaso esse é o seu sonho e algum dia você ainda fará isso? Bem, então esse é o seu dia de sorte, pois hoje nós vamos conhecer os destinos turísticos mais perigosos e desafiadores do mundo. E fique atento, pois o último deles vai te deixar arrepiado. Aiguille du Midi. Destinos turísticos super perigosos, não é mesmo? Quando se pensa sobre isso, muitas vezes vamos a essas atrações turísticas para experimentar maravilhas e presenciar coisas que nunca veríamos em casa. E tudo bem, mas existem algumas experiências que não são para os fracos de coração, como aqueles que têm medo de altura ou de cair, ou que acreditam que algo ruim está prestes a acontecer. E é aí que entra esse lugar que recebe o carinhoso nome de Pise no Vazio. Então, em qual vazio você estaria pisando? Bem, essa é uma sala no topo de uma montanha que permite que você veja o quão alto está e o quão perigoso seria se você caísse. Mais especificamente, Pise no Vazio é uma sala de vidro com piso de vidro situada no terraço mais alto de Aiguille du Midi, a uma altitude de 3.842 metros. Ela se autodenomina a atração mais alta da Europa, o que obviamente atrai muitas pessoas que não se importam com o perigo e realmente apreciam os pontos mais altos do mundo. Mas o verdadeiro objetivo da sala de vidro é oferecer uma vista desobstruída das áreas montanhosas ao seu redor. Através do vidro você pode ver acima, aos lados e abaixo e pode se maravilhar com a região montanhosa. Ironicamente, como a sala é projetada para abrigar apenas uma pessoa, existem apenas certos horários em que você pode visitá-la para evitar aglomerações e filas. Agora você provavelmente está se perguntando o quão perigoso é. Bem, tenho que admitir que eles construíram a sala para durar. No entanto, isso não significa que nada possa dar errado. E caso algo aconteça, com o chão em que você está em pé, você terá uma longa queda até o chão. Devil's Pool. Devil's Pool. Você sabe que algo não está certo quando alguém decide nomear algo de Piscina do Diabo. Eles estão simplesmente desafiando o destino ao colocar esse nome em algo. Mas quando se trata desta Piscina do Diabo, as pessoas não se importam em desafiar o destino repetidas vezes. Na fronteira entre Zâmbia e Zimbábue, encontra-se as Cataratas Vitória, uma das coisas mais bonitas que você pode ver no mundo. Parece se estender infinitamente e as águas são lindas de se contemplar. Nas cataratas há ondas e mais ondas de água turbulenta que poderiam esmagar qualquer pessoa que fosse pega nelas. No entanto, no pico das cataratas há um ponto específico onde as águas não são tão perigosas. Você pode ir até esse local e basicamente dançar na beirada das cataratas para mostrar como você não tem medo da morte. Esse é o chamado Piscina do Diabo. Então você está desafiando o destino ao ficar à beira da maior piscina infinita do mundo. Assustador, não é mesmo? A boa notícia é que você só pode acessar a Piscina do Diabo em certas épocas do ano e através de um guia turístico. A parte sazonal é muito importante porque você precisa ir lá quando as águas estão mais baixas do que o normal, para que o local fique mais exposto e permita que você e seus amigos o aproveitem. Também existem outros perigos nessa área. Para chegar à piscina, você realmente tem que nadar em um rio para chegar ao local. Além disso, há muitos animais que podem atacá-los se você não tiver cuidado. Os guias estão lá para ajudar a garantir que isso não aconteça, então nem pense em ir à Piscina do Diabo sem um guia. No entanto, algumas pessoas estão perfeitamente satisfeitas em ficar onde estão e não ficar no topo de uma cachoeira. Cenotes de Yucatán. Cenotes de Yucatán. Vamos para outro local de mergulho que as pessoas não parecem se importar em fazer, apesar dos perigos que existem. Esse está no México e é chamado de Cenotes de Yucatán. Esses são uma série de cavernas que foram inundadas por muito tempo, mas que guardam mistérios e segredos que as pessoas não conseguem deixar de procurar. Desde a década de 1980, menos da metade das aproximadamente 6.000 cavernas da península foram exploradas e mapeadas por mergulhadores. Muitos mergulhadores morreram na tentativa de explorar essas cavernas por diferentes motivos.
Em primeiro lugar, é fácil de se perder nas cavernas e perder o senso de direção, o que pode levar a erros e, consequentemente, à morte. Também existem gases nocivos na água e nas bolsas de ar dentro dos cenotes. Então, muitas pessoas morrem lá. De fato, o número de mortes foi tão alto que eles simplesmente pararam de contá-las. Portanto, por que as pessoas continuam fazendo isso? Bem, aqueles que sobrevivem à viagem adoram as vistas que podem desfrutar e sentem que estão em harmonia com a natureza. A Montanha K2. A Montanha K2, situada no Paquistão, é conhecida como um dos destinos mais perigosos e desafiadores para alpinistas de todo o mundo. Com seus imponentes 8.611 metros de altitude, a K2 atrai os aventureiros corajosos em busca de uma escalada épica, mas ela não se rende facilmente. O que torna a Montanha K2 tão perigosa é a sua natureza imprevisível e extremamente técnica. Ela possui uma taxa de mortalidade assustadoramente alta, ganhando o apelido de a Montanha Assassina. O clima severo e volátil, com ventos intensos e temperaturas glaciais, é um dos principais desafios enfrentados pelos escaladores. Além disso, a rota para o topo apresenta terrenos traiçoeiros, como penhascos íngremes e seracs ameaçadores, exigindo habilidades alpinísticas de nível avançado. Para chegar à Montanha K2, os visitantes precisam embarcar em uma jornada que começa com uma expedição até a região remota de Baltoro, no norte do Paquistão. A partir daí, uma caminhada exaustiva através de trilhas acidentadas e desfiladeiros sinuosos leva ao acampamento base da montanha, localizado a mais de 4.000 metros de altitude. Ao enfrentar a Montanha K2, os alpinistas devem estar devidamente equipados e treinados, com experiência prévia em escaladas de alta montanha. É necessário planejamento cuidadoso, incluindo a seleção de uma janela de tempo favorável, quando as condições climáticas são mais propícias para a escalada. Equipamentos de proteção como roupas térmicas, capacetes, cordas e pioletes são essenciais para enfrentar os desafios extremos. Aqueles que se aventuraram a escalar a K2 são recompensados com uma vista deslumbrante e uma sensação de conquista sem igual. O topo do K2 oferece um panorama majestoso das montanhas circundantes, picos nevados e uma imensidão de beleza natural. No entanto, essa recompensa vem com um preço alto, exigindo coragem, determinação e respeito pelas forças imprevisíveis da natureza. A Montanha K2 permanece como um verdadeiro teste de habilidade e resistência para os alpinistas, atraindo apenas os mais destemidos. É um destino que requer preparação meticulosa e uma mentalidade resiliente. Aqueles que ousam desafiar a Montanha Assassina podem encontrar uma experiência única e inesquecível, mas também devem lembrar que a segurança deve estar sempre em primeiro lugar. Blue Hole, o buraco azul. Tenho certeza de que muitos de vocês sabem o que é um buraco negro. Mas e um buraco azul? Você saberia onde ele está localizado no universo? Bem, nesse caso ele está no Egito. O Blue Hole não é uma entidade cósmica, mas é semelhante a um buraco negro no sentido de que pode atrair pessoas que não estão atentas, especialmente mergulhadores. O Blue Hole não é uma entidade cósmica, mas é semelhante a um buraco negro no sentido de que pode atrair pessoas que não estão atentas, especialmente mergulhadores. Estou falando sobre mergulhadores, pois o Blue Hole é um sumidouro que os mergulhadores adoram explorar, mesmo quando os riscos são enormes. Você pode encontrar locais de mergulho em todo o mundo e não ter problemas, desde que cuide de seu equipamento de mergulho. Mas com o Blue Hole, os mergulhadores parecem aceitar o desafio de mergulhar o mais fundo possível e depois sair sem ferimentos. Isso nem sempre funciona para eles, como você pode imaginar. A área de mergulho é conhecida por ter o maior número de mortes de mergulhadores no mundo, com estimativas de entre 130 a 200 mortes nos últimos anos. Isso é bastante alarmante e, mais uma vez, não está claro por que todos esses mergulhadores morrem quando entram no Blue Hole. A maior crença é o nível de nitrogênio na água. Se você sofrer de narcose por nitrogênio à medida que mergulha mais fundo, isso pode prejudicar seu cérebro e levar você à morte.
E apesar de todas as mortes e perigos, é um item da lista de desejos para muitas pessoas, e elas se recusam a não tentar por causa disso, porque a água exige isso. Ela exige um sacrifício, talvez. O Caminito del Rei. Localizado na Espanha, é um destino conhecido por sua trilha perigosa e desafiadora que atrai aventureiros em busca de uma experiência emocionante. Essa trilha cênica é considerada uma das mais assustadoras do mundo, com sua reputação de periculosidade bem merecida. O que torna o Caminito del Rei perigoso é a sua localização ao longo de desfiladeiros estreitos e penhascos íngremes, com passarelas suspensas em condições precárias. A trilha foi fechada por um longo período devido ao seu estado deteriorado e perigoso, mas posteriormente renovada para permitir que os visitantes a explorem com segurança. No entanto, apesar das melhorias, a trilha ainda exige preocupações e coragem. Para chegar ao Caminito del Rei, os visitantes geralmente partem da cidade de Ardales, na província de Málaga. A trilha segue o leito do rio Guadalhorce e serpenteia através de paisagens deslumbrantes, com desfiladeiros impressionantes e cachoeiras pitorescas. É uma caminhada de aproximadamente 8 quilômetros que requer uma boa condição física e calçados adequados para enfrentar terrenos acidentados. Ao longo do Caminito del Rei, os visitantes encontrarão passarelas de madeira e aço suspensas nos penhascos, permitindo vistas espetaculares, mas também desafiando a coragem daqueles que têm medo de altura. Além disso, os ventos fortes e as condições meteorológicas adversas podem adicionar uma dose extra de perigo à experiência. É importante que os visitantes sigam todas as orientações de segurança, usem equipamentos apropriados como capacetes e estejam atentos aos sinais de alerta ao longo da trilha. O Caminito del Rei é uma aventura emocionante, mas requer respeito pela natureza selvagem do local e uma abordagem responsável para garantir a segurança de todos os que se aventuram por lá. Aqueles que se atrevem a percorrer o Caminito del Rei são recompensados com uma experiência única, rodeados por uma beleza natural indescritível. As cachoeiras rugindo, as formações rochosas impressionantes e as vistas panorâmicas criam um cenário deslumbrante que permanecerá na memória dos visitantes para sempre. No entanto, é importante lembrar que o Caminito del Rei não é adequado para pessoas com medo de alturas ou com mobilidade limitada. A trilha exige uma boa condição física e mental, além de coragem para enfrentar os desafios ao longo do caminho. Para aqueles que estão dispostos a superar seus medos e aproveitar uma aventura única, o Caminito del Rei oferece uma experiência inesquecível que combina emoção, beleza e superação pessoal. Grande Travessia de Drakensberg. O que há com esses nomes longos e complexos? É meio difícil de falar, não acha? Bem, aqui está essa coisa assustadora na África do Sul, e significa especificamente o nome da trilha pelas Montanhas do Dragão, que tem 220 quilômetros de extensão. Considerada um verdadeiro teste de coragem e resistência que leva de 6 a 12 dias, essa é uma trilha que leva literalmente dias para ser concluída e basicamente mais de uma semana para chegar ao seu fim, a menos que você consiga fazer isso muito rápido. É uma trilha tão difícil que pessoas morrem nela todos os anos. A contagem de mortes ficou tão alta que eles simplesmente decidiram parar de contar. Então, por que as pessoas continuam fazendo a trilha? Bem, aqueles que sobrevivem à viagem adoram as vistas que puderam e sentiram que estavam em contato com a natureza, dizem que vale muito a pena. Então, quem somos nós para julgar? A Montanha da Morte. Localizada na Bolívia, é um destino famoso por sua extrema periculosidade e desafiadora escalada, também conhecida como Caminho da Yungas ou Estrada da Morte. Essa rota sinuosa e estreita atrai aventureiros destemidos em busca de uma experiência emocionante, mas não sem seus riscos. O que torna a Montanha da Morte perigosa é o seu terreno acidentado e a estrada estreita, que serpenteia pelas montanhas com penhascos vertiginosos à beira do abismo. A estrada é notória por suas condições precárias, com falta de proteções adequadas e trechos estreitos, onde apenas um veículo pode passar de cada vez. Essa combinação de fatores faz com que a Montanha da Morte seja considerada uma das estradas mais perigosas do mundo. Para chegar à Montanha da Morte, os visitantes geralmente partem de La Paz, a capital da Bolívia,
A viagem começa em um ponto mais elevado, onde a paisagem é dominada por montanhas imponentes e vistas panorâmicas de tirar o fôlego. A descida da estrada estreita e perigosa da Montanha da Morte é uma experiência de tirar o fôlego, mas requer habilidade de condução e atenção constante aos desafios que se apresentam. Durante a jornada pela Montanha da Morte, os visitantes encontrarão penhascos íngremes, curvas fechadas e condições climáticas imprevisíveis. A neblina densa e a chuva intensa e os deslizamentos de terra são ameaças constantes ao longo do percurso. Além disso, o tráfego intenso de veículos e ciclistas que se aventuram nessa rota adiciona um elemento de perigo. É fundamental que os visitantes estejam bem preparados, equipados com veículos adequados e tenham experiência na condução em terrenos desafiadores. A atenção total à estrada, o respeito às regras de trânsito e a adoção de medidas de segurança são essenciais para minimizar os riscos ao enfrentar a Montanha da Morte. Aqueles que se aventuram na Montanha da Morte são recompensados com uma experiência de adrenalina e paisagens de tirar o fôlego. A combinação de desafio e beleza natural cria uma jornada única que testa os limites da coragem e proporciona uma sensação de conquista ao superar os perigos da estrada. A Floresta Amazônica. O próximo destino perigoso da lista é uma das maravilhas naturais mais imponentes e diversificadas do mundo. No entanto, explorar essa vasta selva tropical também apresenta uma série de desafios e perigos únicos. O principal motivo pelo qual a floresta amazônica é considerada perigosa está relacionado à sua imensidão e complexidade. Com uma extensão de mais de 5,5 milhões de quilômetros quadrados, a floresta abrange 9 países sul-americanos e possui uma densa vegetação, rios traiçoeiros e uma vida selvagem diversificada, incluindo animais como cobras, aranhas venenosas e grandes felinos. Para chegar à floresta amazônica, os visitantes geralmente se dirigem a uma das cidades de entrada, como Manaus, no Brasil, ou Iquitos, no Peru, e de lá embarcam em expedições ou passeios guiados pela selva. É essencial contar com guias experientes que conhecem bem a região e suas peculiaridades, para evitar riscos desnecessários. Ao adentrar a floresta amazônica, os visitantes são cercados por uma exuberante biodiversidade, com árvores imponentes, plantas medicinais, aves coloridas e uma infinidade de espécies de insetos. No entanto, a natureza imprevisível da floresta impõe a necessidade de precauções extras. É importante estar ciente dos riscos associados à vida selvagem local, como picadas de insetos e mordidas de animais venenosos. Além disso, é fundamental tomar precauções contra doenças tropicais como malária e febre amarela por meio da vacinação e do uso de repelentes adequados. A navegação pelos rios amazônicos também requer cuidado, pois as correntes podem ser fortes e as águas escondem obstáculos submersos. É recomendável utilizar coletes salva-vidas e seguir as orientações dos guias durante as atividades aquáticas. Outro desafio na floresta amazônica é a própria geografia da região. Com sua densa vegetação e a dificuldade de orientação, é fácil se perder em meio à vastidão da floresta. Por isso é fundamental seguir as trilhas estabelecidas e evitar se aventurar sozinho. Apesar dos desafios, a floresta amazônica oferece uma experiência única de conexão com a natureza, permitindo que os visitantes descubram suas belezas, aprendam sobre sua importância e sejam testemunhas de uma riqueza natural incomparável. Monte Everest. O Monte Everest é um dos lugares mais conhecidos do mundo e também o mais frio e mais alto de todos eles. É isso mesmo. Agora vamos falar sobre o Monte Everest. Esta é a lendária montanha que muitas pessoas desejam escalar em suas vidas. Costumava ser vista como uma presença intransponível que pairava no horizonte e não podia ser vencida. Mas nos dias de hoje você pode escalar facilmente se tiver o treinamento adequado e o guia certo. É verdade que há uma temporada no ano em que você pode contratar alguém para levá-lo ao Monte Everest. Tudo o que eles vão pedir, além do pagamento pela aventura, é um atestado médico afirmando que você está saudável o suficiente para escalar em grandes altitudes. Mas não vamos dizer que é fácil, porque não é. Pode ser fácil se tudo correr bem para você,
Mas mesmo nesses cenários, você terá que lidar com perigos de todos os tipos. Por exemplo, quanto mais alto você sobe, menos oxigênio terá para respirar, o que pode ser uma experiência aterrorizante para aqueles que não estão acostumados com isso. Além disso, quanto mais você sobe, mais provável é que o clima mude. Pode se transformar em uma tempestade de neve perto do pico e você não vai querer ficar preso nesse frio. A exposição ao frio é outro risco sério de escalar a montanha, pois a última coisa que você deseja é ter uma queimadura de frio sem ajuda médica por perto. As pessoas com quem você está escalando também podem ser um problema. O Monte Everest se tornou uma espécie de armadilha para turistas, pois dezenas de pessoas tentam escalá-lo ao mesmo tempo, colocando todos em risco, especialmente quando tentam tirar uma selfie no topo da montanha. E por fim, se ocorrer uma avalanche, há muito pouco que qualquer pessoa possa fazer e as pessoas simplesmente serão soterradas. Parque Nacional de Virunga, República Democrática do Congo. O Parque Nacional de Virunga, localizado na República Democrática do Congo, é conhecido por sua beleza natural e rica biodiversidade, mas também por sua periculosidade. A região abriga uma grande população de gorilas das montanhas, o que atrai turistas em busca de encontros únicos com essas criaturas magníficas. No entanto, o parque enfrenta desafios como conflitos armados, instabilidade política e atividades ilegais, como a caça furtiva e o tráfico de animais. Os turistas que desejam visitar o Parque Nacional de Virunga devem estar preparados para enfrentar esses desafios e seguir estritamente as orientações e medidas de segurança fornecidas pelas autoridades locais e pelos guias do parque. Floresta de Darién, Panamá, Colômbia. A Floresta de Darién, localizada na fronteira entre o Panamá e a Colômbia, é uma das últimas áreas selvagens intocadas da América Central. No entanto, essa exuberante floresta tropical também é conhecida por ser perigosa devido à sua geografia acidentada, densa vegetação e à presença de grupos criminosos e contrabandistas. Os turistas que desejam explorar essa região devem estar cientes dos riscos envolvidos e devem contratar guias locais experientes para acompanhá-los. Além disso, é importante obter autorizações adequadas e informar-se sobre as condições atuais da área antes de embarcar nessa aventura. Mar Vermelho, Egito. O Mar Vermelho, localizado no Egito, é um destino popular para os amantes do mergulho e do snorkeling, graças às suas águas cristalinas e rica vida marinha. No entanto, embora seja um local de beleza impressionante, o Mar Vermelho apresenta certos desafios e perigos. Correntes fortes e marés imprevisíveis podem representar riscos para os nadadores menos experientes. Além disso, algumas áreas próximas à fronteira com o Sudão podem estar sujeitas à instabilidade política e riscos de segurança. Os turistas que desejam visitar o Mar Vermelho devem escolher operadoras de mergulho e passeios confiáveis, seguir as diretrizes de segurança fornecidas pelos profissionais locais e estar atentos às condições marítimas e situações políticas da região. Ilha do Diabo, Guiana Francesa. A Ilha do Diabo, localizada na Guiana Francesa, é conhecida por sua história sombria como uma antiga colônia penal. Embora seja um local fascinante para os entusiastas da história, a ilha é considerada perigosa devido à presença de ruínas abandonadas, vegetação densa e falta de infraestrutura adequada para o turismo. Além disso, a vida selvagem na região, incluindo cobras venenosas e insetos agressivos, pode representar riscos adicionais. Os turistas que desejam explorar a Ilha do Diabo devem estar preparados para enfrentar condições adversas, trazer suprimentos suficientes, seguir as trilhas designadas e respeitar todas as medidas de segurança recomendadas pelas autoridades locais. É altamente recomendado fazer a visita com um guia especializado que conheça bem a região e suas peculiaridades. Obrigado por assistir. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar o vídeo com os seus amigos. Se você ainda não é inscrito, não perca tempo e clique no botão de inscrição para não perder os próximos vídeos. Fique ligado nas nossas redes sociais para receber atualizações e novidades. Até a próxima!